Fala galerinha, essa é a continuação do manhwa do Protinha mais azarado do mundo. Já estamos quase chegando a 10 mil inscritos, tem noção que falta só 990 mil inscritos pra eu me tornar o maior canal de manhwa do Brasil? Me apoia nessa que eu não vou faltar no compromisso de postar vídeo de alta qualidade pra vocês. Sem mais delongas, bora pro vídeo! Desde que Fukutaro veio ao mundo, o azar já estava grudado nele, feito uma tatuagem que ninguém pediu. Na escola, era a certeza de ficar doente na véspera das provas. Se tinha passeio ou viagem marcada, prepara o guarda-chuva porque vai chover. Por causa disso, ele ganhou a fama de Deus da Praga. E mesmo depois das masmorras aparecerem pelo mundo inteiro, a maré de sorte ruim não deu trégua. O cara continuou na pior e se tornou um caçador de rank F, aquele que todo mundo evita, que ninguém quer na equipe, vocês já sabem, né? Chegando na guilda de caçadores, a recepcionista pergunta com pena: "De novo, sozinho?" Os caçadores ao redor dão risada. E até as gatinhas estão zombando do Deus da Praga, dizendo que vai sobrar pra todo mundo ali só de estar perto dele. Ele apenas abaixa a cabeça e, em silêncio, assina a papelada pra entrar na caverna dos goblins. Dois caras que guardam a entrada fecham os portões pesados. Era o Festival dos Goblins, um dia super perigoso, que ninguém se arriscaria de entrar lá. Além disso, tem placa por toda parte alertando sobre isso. Eles conversam entre si e um pergunta pro outro: "E aí, mano, tá vazio aí dentro?" "Claro, pô, impossível ter alguém. Todo caçador conhece esse dia, não tem como, pô." Mas adivinha quem tá lá dentro? Sim, Fukutaro, o Deus da Praga. Enquanto batia a picareta na caverna, notou que o barulho tava maior do que de costume. Ele pensou que se fosse só uns goblins, vai conseguir se virar. Só que, quando olhou pra trás, percebeu uma multidão de goblins parada encarando ele. Parecia que o festival tinha começado antes da hora. Ele saiu correndo desesperado e achou um cantinho pra se esconder. Só que lá no fundo tinha uma garota de risadinha. Do nada, uma mãozinha verde agarra a mochila dele e puxa. O prota voltou a correr, mas agora sem a sua bagagem. Logo, ele se viu diante de um abismo. Pensou que esse fosse o seu fim. Os goblins já tinham alcançado ele e estavam fechando o cerco. Sem saída, ele sacou aquela espada lendária, matadora de dragões. Mentira, é só uma espada quebrada. Os goblins estão se babando pelo garoto. E de repente, a beira do abismo onde ele estava começou a rachar. E ele simplesmente despencou naquela escuridão total. Quando acordou, a primeira coisa que pensou foi se ainda estava vivo ou se era um isekai. E uma garota linda estava na sua frente. Ela deu risada e falou que, por ele estar ali, com certeza ele era o cara mais sortudo do mundo ou o mais azarado da história. Desesperado, ele perguntou quem era ela. E a mina respondeu que era uma deusa da sorte. Estalou os dedos e do nada apareceram 100 caixotes de ouro por todos os lados. A garota explicou que tinha 99 fortunas e uma calamidade. Se a sorte ajudasse, o garoto poderia viver uma vida melhor. Mas tinha uma pequena chance, uma em 100, dele se lascar. A deusa da sorte falou que era uma aposta. E claro, o prota já ficou todo nervoso. Ela sorriu dizendo que estava oferecendo uma recompensa por ele ter chegado na parte mais profunda da masmorra. Mas apenas dar uma recompensa não seria divertido para ela. Então ela botou uma brincadeirinha perigosa num dos baús. Mesmo com a sorte baixa, a chance de acertar ainda é muito grande. E avisou que ele não tinha escolha, pois se ele não escolhesse nada, ficaria preso ali para sempre. O prota todo trêmulo falou que nunca tinha sido abençoado com tanta sorte na vida. Não perdeu tempo e já foi escolhendo um baú para abrir. Só que o impossível aconteceu. Ele escolheu justo a calamidade. Uma aura sombria começou a rodear o corpo dele. O sistema parecia estar com um erro crítico e uma skill chamada Grande Reversão foi desbloqueada.
A garota explicou que essa habilidade revertia completamente todos os poderes que ele tinha acumulado. Ou seja, se ele juntou 200 em força, essa força vai ser toda revertida para menos 200. Essa skill é considerada a pior do mundo. Mas no fim ela tem uma boa notícia, ela vai dar uma nova chance pra ele. Só que nesse instante, um barulho estranho ecoou no calabouço. E em segundos, uma enxurrada de água invadiu o ambiente. Parece que uma fonte termal entrou em erupção e arrastou a garota pra longe do Protinha. Quando a água baixou, ele se levantou todo acabado. Na frente dele, um monte de goblins pareciam ter encontrado seu rango de novo. E pra piorar, a rainha Goblin estava junto deles agora, segurando um amuleto. Vendo o amuleto, o Prota acabou lembrando de ter ouvido que os Goblins faziam um festival de caça uma vez por ano para escolher um novo companheiro para a rainha. A rainha gritou e os Goblins avançaram. Ele não conseguia correr agora, e a única coisa que ele podia fazer, ele fez. Pegou um pedaço de pedra e jogou na direção deles. O Goblin desviou com uma facilidade ridícula, mas a pedra que ele atirou acertou uma outra pedrinha que estava segurando uma rocha gigantesca, o que fez ela cair em cima do Goblin. Todos ficaram assustados e logo uma chuva de pedras começou a cair. O Prota e a rainha entraram em desespero e as rochas começaram a esmagar um por um dos Goblins, até sobrar somente ele e a rainha. Quando ela viu o que aconteceu, ficou completamente apaixonada pelo Prota, como se ele fosse o campeão do festival. Claro que ele saiu correndo que nem um doido daquela criatura. Ele conseguiu escapar da caverna e ainda saiu com o amuleto dos Goblins. Porém, não fazia ideia do que era aquilo ou o que significava. Ele nem criou muita expectativa, ele já imaginava que devia ser um item amaldiçoado. Afinal de contas, ele é o ser mais azarado do mundo. Chegando na guilda de caçadores, a galera do grupo só queria saber do dinheiro da missão e não daquela coisa ridícula e suja. Ele até tentou se explicar, mas não adiantou nada. O valentão já pegou ele pela blusa, querendo saber se ele estava tentando enganá-lo. O líder da guilda dele comentou que aquilo provavelmente não valia muita coisa, mas com um olhar cheio de cobiça, mandou o Prota entregar o colar pra ele. Foi aí que uma garota apareceu gritando, pedindo para esperarem. Ela se apresentou como uma avaliadora de rank A, com certificado nacional. O líder do grupinho, na hora, acusou a moça de estar fazendo coisa errada, falando que transferência de itens entre membros de equipe é super comum. A avaliadora rebateu na hora, perguntando se a regra também valia para itens de classe lendária. Todo mundo que estava em volta, inclusive o Prota, ficou boquiaberto com o que a garota disse. Ela ainda completou, dizendo que roubar itens de quem não conhece o valor é fraude e que aquele garoto deveria ter vergonha disso. Ainda meio perdido, o Prota perguntou se ela realmente tinha certeza sobre o valor daquele item, porque para ele com certeza aquilo era uma coisa amaldiçoada, não tem como, é impossível. A garota mostrou a credencial e confirmou que era um item de classe S, de dificuldade máxima. O pessoal em volta ficou todo interessado e começou a dizer que o dono do colar era muito sortudo. O valentão se retirou, mas deixou claro que as coisas não iam ficar assim. Após isso, o amuleto começou a soltar uma energia parecendo até que estava flutuando, mas o Prota continuava segurando firme. Não muito longe dali, o falso avaliador, o colega de guilda que comandava os valentões, estava possesso. Aquela mulher tinha atrapalhado os planos dele. Com uma cara feia, disse que ia se vingar custe o que custar. Ele manda os comparsas chamarem mais gente para preparar um ataque. E de quebra ainda dá uma risadinha, falando que se gravasse tudo ia ganhar muita grana com o vídeo. Só que, perto dali, algo chamou a sua atenção. De repente, um monte de goblins bem no meio da luz do dia apareceram com sede de caça e avançaram na direção dos valentões. Eles começaram a ser arrastados e o líder gritava, dizendo que era impossível goblins estarem fora de uma masmorra. As sirenes de alerta soaram pela cidade, avisando sobre a invasão de monstros e mandando os civis evacuarem. O pânico tomou conta de tudo. Os goblins levaram os valentões até a beira de um abismo e começaram a rir, se divertindo com a situação.
um goblin pegou o líder, jogou pra cima onde outros goblins estavam escondidos e agarraram o garoto e se deliciaram com uma comidinha fresca. E o nosso Protinha ainda estava lá, tentando processar o que acabou de acontecer com o colar. Não demorou muito para alguém aparecer gritando de longe. Era a deusa da sorte, chorando e implorando para que o Prota devolvesse a sua skill. A deusa sacudiu o Prota implorando para que ele devolvesse as habilidades dela. A galera em volta murmurava curiosa, querendo entender quem era aquela garotinha com chifres. A avaliadora entrou no meio da confusão, lembrando que aquele não era um lugar para uma criança estar sozinha. Só que a pequena não recuou, se apresentou como uma deusa, o que deixou todos desconfiados. Ninguém ali nunca tinha visto uma divindade de perto. A avaliadora perguntou se ela é essa deusa famosa que tem estátuas por todo lado, conhecida por administrar grandes masmorras. Toda cheia de si, ela confirma, dizendo ser a deusa da sorte, responsável por dar bênçãos e salvações para o filho dos homens. Logo em seguida, avisou que aquilo era falta de irreverência e ordenou que a avaliadora se ajoelhasse. Respeitosamente, ela se ajoelha e quis saber o que a deusa queria. Meio sem jeito, a divindade disse que Fukutarou tinha tomado algo muito importante dela. Chocada, a Ana perguntou se aquilo era verdade, e o Prota jurou que não tinha feito nada. Confuso, perguntou se ela estava se referindo à maldição da grande reversão. A deusa confirmou e exigiu que ele devolvesse logo. O Prota disse não ter a menor ideia de como fazer isso. Irritada, ela estalou os dedos e iniciou um novo ritual de aposta divina. O poder dela era desconhecido e arrastou eles para um lugar totalmente diferente. A deusa explicou que a sua habilidade é transformar qualquer coisa. Riqueza, estatística, aparência ou até a própria vida. Ela pode transformar tudo em uma aposta. Toda a sua vida podia mudar em apenas uma jogada. Ela exige que o garoto devolva o seu poder da grande reversão. Jogou o dado e sobre ele iniciou uma disputa. Se passaram 2 horas e a deusa reapareceu sem roupa, chorando depois de perder 100 vezes consecutivas. O Prota disse que, no mínimo, gostaria de devolver o poder de gerenciar as masmorras e que isso seria uma honra para ele. Só que a deusa furiosa mandou ele calar a boca e jogar de novo. A avaliadora estava desconfiada. Pensou que se ela fosse realmente uma deusa da sorte, não precisaria ficar apostando tanto. Se aproximou do garoto e segurou a sua mão para conferir os atributos. Quando viu os números, ficou em choque. O valor da sorte era completamente surreal. Era totalmente desproporcional, chega a bugar o sistema. Olha isso, mano. Ele pediu para a avaliadora não brincar com esse tipo de coisa, lembrando que nada de bom acontece na vida dele, desde que ele nasceu. Ele começa a se recordar das humilhações, da sua casa em chamas e até a sua própria equipe de companheiros que vive se aproveitando dele. Nesse momento, a deusa explicou que a habilidade da inversão reverte tudo. Tudo que ele tinha, até as coisas negativas. Como ele era muito azarado, ele virou muito sortudo. Ou seja, uma habilidade que era para ser muito ruim, acabou sendo muito boa para ele. A deusa chamou aquilo de trapaça e pediu as suas roupas de volta. Depois de devolver, enquanto se vestia, a deusa comentou que era um milagre ele estar vivo ainda, já que foi azarado uma vida inteira. Ele mesmo pensou que, nesse sentido, talvez ele tivesse tido um pouco de sorte por ainda estar vivo até hoje. De volta à guilda, a avaliadora comentou que a habilidade agora parece estar nas mãos do Fukutarou. Porém, de repente, o valentão surgiu na porta, feito um zumbi, tomado pelo ódio e acusando o Prota de usar o colar contra ele. Só que ele ainda estava tentando entender os poderes do acessório quando o valentão puxa a faca e grita, dizendo que depois de suportar tanto tempo estar ao lado do deus do azar, era assim que ele era recompensado. Ele atirou a lâmina na direção do Prota, só que a deusa da sorte observava tudo e chamou o garoto de idiota. No exato instante em que a faca bateu no amuleto do bolso dele, rebateu e cortou a corda da enorme lâmpada da guilda.
que despencou acertando o valentão. A deusa, então, mandou o Prota prestar muita atenção nessa situação. Aquele era o verdadeiro poder da sorte. O azar atrai as coisas ruins e repele as coisas boas. Já a sorte é o contrário. Ela atrai o que é bom e manda embora toda a desgraça. A deusa da sorte fala que se o garoto começar a cavar o chão agora, é capaz dele achar ouro ou até mesmo petróleo. A Ana tenta confirmar se essa maluquice toda tá acontecendo por causa da reversão, e a deusa irritada confirma e manda o garoto cuidar muito bem dessa habilidade. Só que o Prota tá completamente alucinado com a situação, sem acreditar no que tá vendo. Ele fica todo emocionado e começa a agradecer. Do nada, um telefone aparece do lado da Ana, e quem tá na ligação diz que precisa falar com a deusa da sorte, urgentemente. Enquanto isso, a deusa não para de se gabar, dizendo que tudo que o garoto conquistou foi mérito dela. Ela fala que o mínimo que ele pode fazer é adorar ela e tratá-la como uma rainha. A Ana cortou a ceninha e chamou a deusa. Pelo visto, as apostas que ela fez causaram um problemão na guilda. A deusa então se fez de desentendida. Disse que não sabe do que ela tá falando. Aparentemente, a deusa tinha enfiado um monte de habilidades negativas nas pessoas para forçar a galera a virar seguidor dela. E agora essa turma toda tá fazendo um escândalo, exigindo que a situação seja revertida. Pelo visto essas apostas aí só beneficiavam a própria deusa. A Ana comentou que não era nada legal usar um poder daqueles tão perigoso só para arrumar seguidores. E a deusa rebate, dizendo que o que ela estava fazendo era promover a independência. A Ana discorda, falando que aquilo tinha mais cara de ameaça do que independência. A deusa então explica como funciona melhor essa parada entre os deuses. Os cargos normalmente são decididos pela quantidade de seguidores. Conseguir mais seguidores faz o seu posto subir, e perder, você vai cair no ranking. Se um deus ficar sem ninguém acreditando nele, ele perde a sua divindade de vez. E a posição dela atualmente é de número 71, a segunda mais baixa de todos no ranking. A Ana quis saber o que aconteceria se ela perdesse a divindade. A deusa ficou nervosa, falando que não pode falar sobre isso em voz alta. E o Prota começou a implorar para ela não deixar de existir, agradecendo por tudo. Ele imagina que ela vai desaparecer. A Ana, então, deu um abraço na deusa, dizendo que os outros iam acabar entendendo a situação. E agora ela estava decidida a aumentar o prestígio da deusa através do seu network. Ela vai usar os contatinhos do Zap para ajudar a aumentar a fama da deusa. A Ana levou o grupo até um templo, que segundo ela está abandonado. O lugar tinha aparecido do nada uns 3 anos atrás, mas até agora ninguém conseguiu conquistar. Era uma masmorra de nível A, conhecida como o Grande Labirinto de Ferro. O Prota deu uma olhada nas estatísticas e viu que a taxa de sobrevivência ali dentro é só de 30%. Além disso, tem uma regra: caçadores de rank C ou abaixo só podem entrar se estiverem junto de uma equipe. Nessa hora, Ana confirmou que também era uma caçadora de rank B, o que parece ser mentira. Mesmo assim, o Prota ficou com o pé atrás, mas a deusa tentou tranquilizar, falando que se ele confiasse na sorte, as coisas acabariam dando certo. Quando atravessaram a entrada, 2 sujeitos estranhos estavam escondidos, observando cada movimento. Lá dentro, o Prota percebeu logo de cara que o ambiente era bem diferente daquela caverna de goblins que ele tinha explorado antes. O garoto, é claro, se borrando todo, perguntou se realmente tinha chance de conquistar aquele lugar, já que ninguém conseguiu fazer isso durante 3 anos. Nesse momento, a deusa rebateu, dizendo que as masmorras, na verdade, são provas criadas pelos deuses para que os humanos que tenham perdido a sua fé possam recuperá-la através de uma mistura de provações e bênçãos. Enquanto desciam as escadas, a Ana confirmou, acrescentando que esse era o motivo de existirem tantas masmorras no Japão. Como a área era muito conhecida, as chances das armadilhas já terem sido ativadas é muito grande. Mesmo assim, ela recomenda todo mundo seguir com calma,
porque nunca se sabe se ainda tem alguma funcionando, né? Além de tudo, ela manda ninguém sair abrindo os baús dos tesouros sem pensar. Mas não demorou muito e a deusa caiu direto nas garras de um monstro Mimic. Enquanto a metida está sendo consumida, enquanto a curiosa está sendo consumida, explica que essas criaturas devoram a presa até os ossos quando conseguem capturá-las. A Ana correu para tentar resgatar a deusa, mas acabou sendo pega também. As duas pediram ajuda desesperada, chamando pelo Protinha. Sem perder tempo, o garoto pegou uma espada e partiu para cima, exigindo que o monstro largasse as suas companheiras. Só que, no meio da ceninha, ele escorregou e o golpe atingiu justamente a caixa onde o Mimic estava escondido. A pancada ativou uma armadilha e, de repente, uma chuva de flechas atravessou a madeira, destruindo a criatura. As duas estavam em choque, mas aliviadas, e o Prota agora fica se achando por ter sido o salvador da pátria. Vasculhando os restos da criatura, encontrou uma chave misteriosa. Antes mesmo de pensar no que ia fazer com aquilo, um grupo surgiu, admitindo que tinha valido a pena segui-los até ali. Eles pegaram a Ana e exigiram a chave, ameaçando machucá-la. Nesse instante, algo diferente aconteceu. A mão do Protinha começou a estralar com eletricidade. Ele ergueu o braço em direção aos saqueadores e, de repente, o chão se abriu debaixo dos inimigos, que começaram a despencar sem nem ter como reagir. No meio da confusão, ele pulou para segurar a mão da Ana, garantindo que não deixaria a garota cair. A companheira também correu para ajudar, puxando ele de volta pela perna, jurando que não abandonaria ninguém. Mas a força do desabamento foi muito maior, e no fim, todos acabaram caindo no buraco. Mesmo ferida, Ana conseguiu se erguer e avistou a deusa mais à frente. Nesse momento, percebeu que ela estava sentada em cima do Protinha. Isso sim que eu chamo de sorte. Me dê, papai, me dê. Apavorada, ela se levantou rápido e acabou desferindo um soco no coitado. Ele, por outro lado, estava claramente precisando de cuidados médicos. Mas ainda meio zonzo, insistiu que estava bem. Observando ao redor, percebeu que os adversários também tinham despencado. E, aparentemente, todos estão desacordados. O grupo ficou olhando para a chave, na dúvida se aquilo fazia mesmo parte do tesouro que estavam caçando. A Ana acha que pode ser a chave da câmera onde tem um prêmio guardado. A deusa, empolgada e sem paciência, insistiu que não podiam perder tempo e mandou todo mundo continuar. Já a Ana tentou botar um freio, lembrando de que provavelmente tinha muito mais armadilhas agora. Só que não deu tempo de discutir, a azarada ativou mais uma armadilha, fazendo com que várias lanças disparassem contra ela. Eles correm novamente para ajudá-la, mas logo em seguida, um bando de monstros voadores surgiu. Apavorados, eles agarram a deusa e saem correndo para despistar aquela bicharada. A deusa, agora preocupada, subiu no ombro do Prota, percebendo que o azar tá perseguindo ela. Ela se entrelaçou nele, dizendo que aquilo era pela segurança de todos. Me dê, papai, me dê! Ainda sem entender direito, ele questionou por que as masmorras eram tão perigosas, já que a deusa disse que era para ser um lugar de devoção e tal. Ela, contente por ser tratada como alguém importante, abriu um sorriso e explicou que tudo se resumia a provações e bênçãos. Segundo ela, desde os tempos antigos, os deuses colocavam os humanos à prova, ajudando-os a sobreviver e aprender a cooperar através das bênçãos. Mas também lembra que, mesmo amando os humanos, às vezes os deuses o puniam, e faziam isso para que eles aprendessem a respeitar e agradecer. Com o tempo, no entanto, a fé foi sumindo, e foi justamente por isso que nasceram as masmorras, uma forma dos deuses fazerem os humanos lembrarem da importância de manter a fé neles. Nesse ponto, o grupo começou a se questionar como fariam para encontrar a saída, já que a noite estava chegando e o clima ao redor lembrava uma casa mal assombrada.
Foi então que a Ana, assustada com um barulho de uma pedra rolando no chão, se agarrou no Protinha. O medo era tanto que o coração dela disparava enquanto tremia sem parar. A deusa tentou acalmar os ânimos, garantindo que não poderia haver fantasmas por ali. Afinal de contas, era uma masmorra sagrada. A Ana percebeu que o rosto da deusa tinha ficado pálido de repente. De longe, todos ouviram um pedido de socorro ecoando pelo corredor. A deusa, agora tomada pelo pânico, agarrou o pescoço do Prota com tanta força que ele quase foi finalizado com a chave do mata-leão. Olha isso! A Ana comentou que talvez fossem apenas outros aventureiros. Seguindo a voz, chegaram até um lugar onde possuíam várias celas com várias pessoas presas, todas suspensas e totalmente indefesas. Um homem que parecia liderar os prisioneiros afirmou que aquilo era obra da deusa da masmorra e comenta que um dos seus companheiros saiu para buscar a chave. O Prota logo notou as tatuagens dele, sendo as mesmas do grupo que atacou eles anteriormente. Foi nesse instante que a verdadeira dona do lugar se revelou. A deusa do caminho surgiu, se apresentando e avisando para os invasores não se meterem aonde não são chamados. Segundo ela, aqueles prisioneiros são os seus seguidores. Ela se apresentou como grande deusa do labirinto de ferro, ocupando o 45º lugar na posição do ranking. A deusa azarada, sem demonstrar qualquer respeito, chamou a garota de ultrapassada. Ela não se segurou na indignação e exigiu explicação sobre prender humanos, dizendo que aquilo não tinha nada a ver com provações. É então que a garota deixou bem claro que os deuses realmente buscam a fé, e a sua estratégia era aprisionar eles com correntes, mas deixar alguns escaparem de propósito para espalhar os rumores. Dessa forma, ela consegue atrair cada vez mais aventureiros. E essa energia de devoção faz com que sempre tenha pessoas movidas pela promessa de tesouros e de uma deusa escondida, fazendo seu cargo sempre subir. Ela ainda sugere para a deusa azarada copiar o seu método, que é muito eficiente. Mas a azarada ficou furiosa com as ações dela, dizendo que aquilo era um lugar de nutrir a fé e não de explorá-la. A deusa do labirinto chama a garotinha de ingênua e revela que o deus da probabilidade recentemente derrotou a deusa azarada. E tudo isso foi por causa da fraqueza dela de ser doce o tempo todo. Ela tira sarro da posição dela no ranking e que entre os deuses o que realmente importa é a eficiência acima de tudo. E argumenta que se ela não consegue realmente gerar fé de verdade, não merece ser uma deusa. Nesse momento, o Prota lembra de como era tratado de forma parecida no passado. Deu um passo à frente e com uma aura diferente, disse que agora tá entendendo a situação de forma mais clara. Embora a azarada talvez não fosse a mais poderosa desse tal ranking, ele alerta para que não mexam com a deusa dele. Furioso, ele estava pronto pro combate. E a deusa da sorte até tentou acalmar o ânimo do moleque. Só que a deusa da masmorra achou toda essa ceninha uma grande bobagem. Com um gesto simples da mão, ela invocou um monstro gigantesco e declarou que ia dar um julgamento adequado para aqueles seguidores fracos. A criatura partiu para cima do Prota. O Minotauro que apareceu exalou uma pressão absurda. A Ana sacou na hora que até um time de aventureiros rank A teria problema com aquilo. A sorte do moleque até pode ser grande, mas um único golpe daquele bicho eliminaria o Prota na hora. O monstro balançou a arma com tudo, mas o Prota deu um jeitinho e desviou. O Minotauro veio com uma sequência de ataques, e o garoto não parava de desviar, correndo e pensando que a única saída era confiar na sua sorte. A deusa da masmorra, observando tudo com atenção, comentou que o garoto era um caso interessante. O equipamento dele era péssimo, o corpo era fraco e franzino, e ele não parecia ter nenhuma experiência em combate. Mesmo assim, ela percebe que ele estava desviando puramente no instinto. O bicho veio pra cima de novo, mas o Prota se esquiva e ainda conseguiu pegar o amuleto dos Goblins. A deusa de camarote deu a ordem pro monstro atacar com mais inteligência. Veio então um golpe pesado, direto no Protinha.
A azarada gritou para ele correr, e para piorar, a deusa da masmorra melhorou a trajetória do ataque. Porém, no último segundo, a Ana levantou um escudo defensivo, mas ela não deu conta de segurar e acabou sendo atingida no braço. A deusa da masmorra então soltou um comentário maldoso, dizendo que, pelo visto, hoje a sorte não tá do lado deles. O prota se desculpou por isso, falando que ele não era forte o suficiente para bloquear. E a deusa fica se achando, dizendo que os ataques guiados por ela sempre acertam o alvo. Não dá nem tempo e o monstro começa a avançar novamente. A Ana pediu para todo mundo recuar, pois eles iam acabar morrendo se continuassem ali. O prota se levantou e pediu para a deusa da sorte cuidar da Ana. Enquanto isso, uma energia elétrica começou a rodear o garoto. A deusa pergunta o que ele tá pensando em fazer. Ele diz que vai lutar e já chamou reforços para isso. Na hora que o monstro lançou outro ataque violento, uns goblins com escudos surgiram do nada e bloquearam ele. A deusa da masmorra ficou impressionada. Aparentemente, o garoto consegue controlar monstros de baixo nível. Agora os goblins se juntaram na confusão e avançaram contra a deusa. Só que o monstro dela matou um por um fácil, sem que ela precisasse mover um único dedo. E comentou que, embora usar um exército seja uma boa ideia, numa época de armamento militar avançado, é mais eficiente melhorar o desempenho de um único indivíduo do que focar na quantidade. Ela explica que fez um monte de modificações no seu monstro, fazendo ele ficar muito mais poderoso. Os goblins tentaram proteger o prota durante a batalha, mas foram todos eliminados. Um deles até se sacrifica para que o prota não leve o golpe diretamente. A deusa então anuncia que venceu e propôs um acordo, pedindo para que ele se junte a ela. Dali pra frente, ela não ia pagar tudo o que aconteceu, mas se ele topasse, teria que venerá-la no lugar da deusa da sorte e, em troca, usaria a força dele para chegar mais longe. Ela garante ainda que pouparia suas amiguinhas aí se ele aceitasse seguir com ela, mas deixou claro que se ele recusasse, os 3 iam morrer. Naquele momento, o prota se virou para a deusa da sorte e agradeceu por ela ter mostrado a luz para ele depois de 20 anos perdido na escuridão. Parece que ele começou a entender como a sorte funciona. Por dentro, ele duvidava um pouco que o poder dele seria capaz de derrubar aquele monstro. E acaba perguntando para a deusa se ela acha que vai ser o suficiente apenas a sorte. Toda feliz por ele não ter mudado de lado, ela garante que sim, e motivou para que ele use tudo de si para esmagar aquele monstro. Com isso, ele partiu para cima. A deusa logo entendeu que não ia ter mais acordo, e o monstro avançou de novo, mas dessa vez, o prota segurou a arma com o próprio poder, deixando a deusa confusa por um instante. Perto do prota, algo parece ter se mexido, e ele logo percebe que ainda restava um goblin escudeiro vivo. Do nada, o monstro disparou muitos ataques de uma vez, e o protinho usou o escudo do goblin como um trampolim, indo direto contra o inimigo. A deusa ficou surpresa ao ver ele desviando de tudo e chegando tão perto ao ponto de agarrá-la. Ela questionou mentalmente se aquilo realmente era uma tentativa de se explodir junto dela. O prota agora estava apostando na sua sorte. Ele foi pro tudo ou nada. Uma explosão enorme tomou conta do lugar. No passado, a deusa se via como alguém que guiava os perdidos e acompanhava em suas jornadas. Era muito bonito, mas na real, era alguém bem inútil. Ela mais ou menos servia só para apontar as direções, e com o tempo, essa função tinha sido tomada pela tecnologia, e aos poucos ela foi se tornando dispensável. Por causa disso tudo, ela quis se tornar o que é hoje. Agora caída, ela e o monstro já tinham sido derrotados, e o prota também ia caindo, só que a deusa o segurou, falando que ele tinha mandado muito bem. O cara tava todo felizão por ter conseguido derrotar aquele monstro, mas a deusa deu uma aliviada, falando que não era pra ele bancar o herói agora, porque ele quase foi destruído junto com o monstro.
A Ana apareceu e confirmou que o Prota realmente conseguiu. Ela já vai sugerindo que eles voltem para a guilda. Eles libertam todo mundo, mas um homem agarrou a Via e já ia cravar uma faca nela. Mas o Prota segurou o braço do homem na hora. O cara estava possesso da vida. Eles tinham ficado presos por 3 semanas e acreditavam que nunca teriam paz se essa deusa continuasse viva. O Prota, por outro lado, decide proteger a deusa. E nesse momento, a mesma começa a se lembrar de uma época em que ela ajudava as crianças perdidas na floresta a achar o caminho de volta para casa. Ela, claro, começou a chorar, sabendo do verdadeiro sentimento de ser uma deusa de verdade, uma protetora. O Prota tenta acalmar os prisioneiros, falando que se ela fizer besteira novamente, ele mesmo vai cuidar disso. E ela, toda derretida, pede desculpa enquanto chora muito. O Prota falou que estava tudo bem e que era só ela não repetir aquilo. Mas ela ficou muito impressionada com a bondade dele e chorou ainda mais. De volta à guilda, o clima era de festa total. O Prota ficou famoso por ter limpado o labirinto. E a deusa da sorte acabou subindo no ranking. A Ana apareceu com um bolo enorme para comemorar e o Prota quis ajudar a segurar, porque, querendo ou não, ela ainda tá machucada. Mas a garota insistiu que estava bem e, do nada, ela sentiu uma dor forte. O bolo escorregou, mas o cavaleiro musculoso, o Shade Supremo, a segurou nos braços que nem nos dorama, ó, e pediu pra Pitanguinha ter mais cuidado por causa dos ferimentos. Que isso? Isso sim é uma cena de qualidade, bebê! Assim ela apaixona. A deusa entrega um presente pro Prota, dizendo que isso é um presentinho da deusa da masmorra. A Ana disse que era um item muito impressionante, e a deusa da sorte ainda solta que o julgamento do líder do clã dos deuses foi ainda mais impressionante. Aparentemente, a deusa da masmorra se lascou. O Prota diz que nesse ritmo logo vai poder se tornar um deus também. Mas a azarada já ficou cheia de raiva, dizendo que nunca iria virar uma subordinada dele. Nessa hora, um homem de máscara chegou perto do grupo, dizendo que aquele era o primeiro encontro deles. O sujeito se apresentou como Tomaga, o diretor da guilda. Na mesma hora, Ana e todos os outros aventureiros abaixaram a cabeça. O Prota ficou em choque com a reação das pessoas. E o Tomaga explicou que a hierarquia era uma coisa muito importante para todo mundo ali. Ele examinou a mão do Prota e elogiou ele por ter conquistado a masmorra. Além disso, ele resgatou muitos reféns. O Prota, ainda assustada, pergunta o que alguém tão impressionante está fazendo ali. O diretor, então, entregou um novo cartão da guilda e explicou que ele ainda era um Rank E, infelizmente, mas que o Rank C já está a caminho. Antes de ir embora, agradeceu muito e deu um incentivo para ele continuar subindo de nível. Alguns aventureiros vestidos com as armaduras do Cavaleiro do Zodíaco se aproximaram, comentando que era incrível ele ter conquistado uma masmorra em um único dia. Eles perguntaram se aquilo tinha sido graças à bênção da deusa da sorte, e a Ana confirmou, mencionando que escapar da explosão com ferimentos leves foi tudo por causa da deusa da sorte. Ela cochicha pra deusa e diz que essa é uma ótima oportunidade de conseguir um monte de seguidores. Agora, toda empolgada, a deusa diz pra todo mundo que com o poder da sorte dela ia salvar todo mundo, não importa a força do inimigo. Nesse momento, todo mundo começou a reverenciá-la e curtir a festa. Um dos caras de armadura dourada disse que queria a ajuda do garoto para uma parada importante e que tanto ele quanto a deusa deles iriam ficar muito felizes se o nome dele começasse a se espalhar pelo mundo, né? A galera já começou a levar ele dali e a Ana ficou na dúvida, sem saber para onde eles estavam indo. Enquanto isso, o pessoal não parava de elogiar a deusa da sorte, que deu uns créditos ao servo mais leal Fukutaro. Mas nesse momento, ela notou a ausência do Prota, ele não tá mais ali. A Ana afirmou que ele saiu com uns homens de armadura e comenta que achava que se tratava de alguma missão de ajuda, ela não entendeu direito. Durante a missão, o Prota acabou descobrindo um item extremamente raro,
Uma senhora idosa, emocionada, comentou que aquilo não era visto há mais de 220 anos. E todos ficaram maravilhados, porque ele encontrou a relíquia em apenas 5 minutos. Como um agradecimento, a idosa ofereceu uma recompensa em dinheiro, mas o jovem insistiu que não era necessário. O careca do grupo de armadura encorajou ele a não ser modesto, explicando que aceitar reconhecimento financeiro fazia parte da etiqueta do mundo deles. Separaram uma pequena comissão para si e entregaram restantes para o Prota. Uma quantia verdadeiramente impressionante. As mãos dele estavam tremendo enquanto ele tentava recusar. O homem, que se chamava Kawada, era um mercador seguidor da divindade do dinheiro e explicou que desejava recompensá-lo de forma justa, explicando que a gratidão era comum naquele universo e que não havia mal algum em aceitar um valor daqueles. O Prota, que só sabia que dava para ganhar dinheiro através das masmorras, achou aquilo muito estranho. Mas o Kawada, sendo seguidor do deus do dinheiro, possuía um dom especial para enxergar chances como aquela, e convida o Prota para uma parceria no dia seguinte, prometendo um sucesso em conjunto. O Kawada, então, entrega um dinheiro extra para o Protinha, oferecendo um transporte de ida e volta para eles continuarem com os negócios. Além disso, ele diz que seria uma boa ideia se eles fossem visitar o cassino rapidinho durante uma missão. De repente, uma garota se aproximou do grupo, segurando um panfleto. Disse que o anúncio dizia que os senhores de armadura poderiam encontrar qualquer coisa e perguntou se eles poderiam ajudar a localizar o Mary, o seu gatinho. Aparentemente, ele já está desaparecido há 3 dias. O Kawada já vai logo perguntando quanto a garota vai pagar pelo serviço, e a menina responde que não possui dinheiro. O Prota disse que vai ajudar, e falou que não precisa de dinheiro, mas o Kawada bateu o pé, dizendo que ajuda sem pagamento não rola. Mesmo assim, a garota implora, querendo que eles encontrem o Mary. O Dentuço estava levando o Prota para comemorar, porém a deusa não segurou a revolta diante a frieza do grupo, e a Ana se levantou de supetão. A deusa perguntou por que aquele movimento tão brusco, e a Ana comentou que talvez eles já tivessem percebido que elas estão ali. O cavaleiro já foi oferecendo seus serviços e perguntando como que ele poderia ajudar a mulher que apareceu, mas antes que pudesse reagir, foi arremessado para longe com uma bufetada inesperada. Os 2 homens ficaram intrigados com aquela postura estranha, questionando o que estava acontecendo. Ela comentou que cobrar pela bondade era desumano e que uma atitude dessas é vergonhosa. Irritado, o Kawada se ergueu, acusando a garota de querer enfrentar os seguidores do deus do dinheiro. Mas dessa vez, o Prota agiu diferente. Ele estava decidido a devolver todo o valor recebido. O Kawada, fingindo ser generoso, provocou perguntando se ele não enxerga tudo o que tinha feito pelo garoto. Mas o Prota respondeu que não venderia quem ele realmente é. Logo se aproxima das garotas pedindo desculpa. Mas elas não mostram preocupação, pois já sabiam da verdadeira índole dele. Doente de amor, o correr remédio na vida noturna. O Prota convidou a menina para se juntar na busca do Mary. E claro que a garotinha ficou toda feliz. Porém, aquilo tudo deixou o Kawada muito irritado. Sacando a espada, ele disse que o Prota estava seguindo o rumo errado, sendo servo de uma deusa de baixo escalão. Ele diz que vão precisar dele. Afinal de contas, o garoto é uma mina de ouro. Do nada, um gato gigante apareceu atrás deles e quis saber o que o Kawada ia fazer agora. O Kawada reconheceu o bichano na hora. Era o próprio deus do dinheiro. O Prota ficou na dúvida se aquele felino enorme realmente existia. Ele nunca tinha visto algo assim, não parecia real. O Kawada explica que o pessoal ali tá atrapalhando os negócios e pediu pro deus que desse um jeito neles. Só que, para surpresa de todo mundo, o deus deu um golpe violento no próprio Kawada, derrubando ele no chão e dando uma bronca pela falta de educação. Os 3 homens saíram correndo sem olhar para trás. A menina, então,
correu e abraçou o gato, chamando ele de Mary e falando o quanto estava preocupada. Todos ficaram boquiabertos com aquela revelação. E o Deus contou que aqueles caras estavam causando confusão de novo. A Ana pediu desculpa por ter agredido os servos dele, mas o Deus disse que aqueles servos estavam precisando de uma verdadeira lição. O gato logo se despede, porque aparentemente uma mulher ciumenta está por aqui, e ele não quer criar problemas. Antes de ir, garantiu que logo eles vão se encontrar de novo. A saída do Deus deixou todo mundo confuso, até que ele esclareceu que era um chamado de emergência direto do Tomaga. Chegando na reunião, estavam todos os deuses e os seus servos. Ele agradeceu a presença de todos e quis conversar sobre uma masmorra em específico. Minha nossa, olha a ajudante dele. Com certeza é uma grande guerreira. Enfim, o chefão mostrou a selva de concreto, que atualmente é uma das maiores masmorras do país. Alguém soltou que ela media entre 11 quilômetros, mas o Tomaga já vai logo corrigindo, explicando que aquele dado era da semana passada. Na verdade, o lugar já está com 34 quilômetros e continua crescendo rapidamente. Se eles não contiver aquilo, em 3 meses o arquipélago inteiro será consumido. É por isso que ele precisa da ajuda de todos que estão aqui. A cena mudou para Ardell, a deusa da fertilidade e encarregada pela selva. Ah, ela é uma deusa da fertilidade, muito interessante. A Ardell questionou se a situação realmente era tão feia assim, explicando que quando ela foi criar a masmorra, ela só estava regando as plantas que cresciam super rápido. A azarada não perdoou e culpou a deusa da fertilidade por todo aquele problema. O Prota tentou acalmar os ânimos e o gato completou que não dava para mudar o passado agora e que tinham que se focar em como parar esse crescimento por agora. A Ana sugeriu que talvez desse para resolver tudo mexendo na árvore principal, a árvore que está no centro de tudo. O gato pergunta se a deusa azarada vai junto, e ela confirma, avisando que por causa de uma aposta tinha que ficar do lado do Protinha. O Prota usa a espada que ganhou, ativando um poder de guia que mostra o caminho dentro da masmorra. Aparentemente, essa arma divina mostra a direção menos perigosa. O trajeto estava cansativo e a deusa reclamou do terreno ser muito difícil. Ela estava cansada e estava muito estranho o lugar porque aparentemente não tem monstros por ali. Mas alguma coisa chamou a atenção de todos eles. O que não notaram era que a deusa já tinha sido puxada sem que ninguém tivesse visto. Não demorou muito e a Ana já estava enroscada num chicote também. Logo em seguida, o Prota também foi agarrado por uma árvore. Ana, num reflexo rápido, sacou a arma de choque e disparou. Só que, como todo ser vivo conduz eletricidade, geral acabou tomando choque junto. Ela até tentou se desculpar, mas o Prota estava sem paciência. Pegou a espada e jogou como se fosse uma lança, direto na criatura. Foi um golpe certeiro bastante para acabar com o bicho. Olhando os restos da criatura espalhado, a Ana queria entender por que um monstro que era para ser pacífico estava surtado. No meio dessa procura, ela acabou achando algo muito melhor, uma noz de potência, um item raríssimo avaliado em 500 mil ienes no mercado. Quem consome essa noz ganha uma força extra. O Prota ficou todo feliz, mas a deusa logo falou pra ele que não faz sentido ele comer aquilo e pediu para que a própria garota comesse. De início ela recusou, dizendo que era um item raro demais para isso, mas o Prota, sorrindo, disse que queria dar esse presente a uma companheira importante. Sem saída, né, de tanto os caras insistir, ela engoliu a noz. E não muito distante dali, o Kawada e a sua turminha estavam observando tudo. O Fukutaro puxou de novo a espada e voltaram a se guiar no caminho. O problema é que a noz dentro da Ana parece estar reagindo, crescendo de um jeito estranho. Pouco tempo depois, mais um bicho esquisito surgiu, um rato gigante com 3 olhos. Apavorado, o Prota arremessou a espada outra vez, e o inacreditável aconteceu, acertou bem no 3º olho de novo. Não tem como, mano, não tem como, o cara é um sniper americano. Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! A Maria, curiosa,
Analisou os dados do monstro derrotado e percebeu que tem algo errado nessa floresta. Era só um rato marrom, é uma espécie que vive comendo só grãos e frutas, não carne humana. Aí ela já começa a ligar os pontos, achando que o mesmo que afetou esse rato também pode ter contaminado a árvore de antes. Seguindo a trilha, o Kawada e os seus companheiros chegaram junto ao grupo, até darem de cara com a raiz da masmorra. A árvore era gigantesca, absurdamente gigante. Nesse momento, a Ana puxou um equipamento parecido com uma furadeira envenenada. Esse tipo de arma era aprovada pela guilda e fazia qualquer planta murchar em segundos. Mas antes que ela conseguisse agir, uma horda de ratos monstruosos avançou com tudo, cercando todos eles. Foi aí que o Kawada e os seus comparsas se revelaram, agradecendo com ironia por terem servido de guias para eles. Enquanto todo mundo corria dos monstros, ele aproveitou a brecha para injetar um antídoto na árvore. Só que algo deu errado. O clima pesou. Até os ratos pararam um ataque. A árvore colossal soltou um grito avassalador, obrigando todos a taparem os ouvidos. Só que, com a Ana, parece ter acontecido algo diferente. De repente, os ratos cresceram ainda mais e as suas garras ficaram mais afiadas. A deusa tentou se proteger agarrando a Ana, e quando um dos monstros pulou para atacar, acabou sendo preso pelos cabelos dela, atravessado como se fosse um espetinho. Outro também veio para devorar as duas, mas foi cortado ao meio igual uma salsicha, e a Ana parecia estar curtindo cada segundo, lambendo os beiços de prazer. Um por um, os monstros foram eliminados. No final, ela partiu para cima da deusa, que conseguiu escapar por pouco. O Kawada e os seus capangas, que estavam de bobeira, saíram vazados dali, sem nem olhar para trás, porque sabiam que a vida deles estava em jogo agora. A Ana estava completamente pirada, rindo alto e se divertindo com aquilo. O corpo dela começou a mudar, os braços e pernas se transformaram em pedaços de raízes. A deusa percebeu que aquilo vinha da noz consumida antes, e alertou que se continuasse assim, a Ana logo perderia sua vida. O Prota se encheu de determinação para salvar a amiga. A deusa, no fundo, pareceu ter uma ideia. Estalou os dedos e deu início à aposta divina. O prêmio era o controle total do corpo. Os jogadores serão Fukutaro e a Ana. A semente já tinha quase dominado o corpo da Ana por completo. Se alguém atacasse sem cuidado, a garota poderia se machucar feio. A estratégia agora é fazer o oponente atacar primeiro e torcer para a sorte ajudar, assim como ela faz sempre. Para se proteger, o Prota saca a espada. A deusa fica com um olhar apreensivo e já avisa para ele tomar cuidado e não botar a culpa nela se alguma tragédia acontecer. A regra do jogo é a seguinte, é uma luta 1 contra 1, onde o vencedor ganha o controle do corpo um do outro. O monstro que estava dentro da Ana parecia estar se divertindo, curtindo o que está acontecendo. A garota parte pra cima com tudo, e o maluco do Prota simplesmente joga a espada de novo. O golpe acertou num ponto tão específico que arrancou as raízes que prendiam o braço da amiga. Enquanto os galhos voltam a cercar o corpo dela, ele comemora. Porque de alguma forma parece que existe um jeito de salvar a amiga. Um ataque de raízes passa raspando perto deles. E quando o Prota olha de novo pra Ana, as raízes já tinham quase coberto a garota completamente. Mesmo assim, ela consegue indicar uma direção. Olhando para a espada caída no chão, ele finalmente entende. Era o veneno daquela furadeira que a Ana carregava na mão. Na hora ficou claro o que ele precisava fazer. Sem perder um mísero segundo, ele pega a sua espada, agora coberta com antídoto contra aquela criatura, e manda para longe de novo. A lâmina acerta o outro frasco do antídoto, que cai em cima do corpo da garota, fazendo a coitada gritar de dor desesperada. Parece que o terceiro olho perdeu o controle, mesmo que seja por pouco tempo. E ela não perde a chance. Com as próprias mãos, esmaga aquele olho, fazendo uma energia massiva estourar no seu peito. Ela cai e o Prota corre para ver se a amiga está bem. Chegando lá, ela parece finalmente ter voltado ao normal.
Toda sem graça, ela pede desculpa de novo por ter causado tanta confusão. Lembrando do próprio passado, o Prota fala que tá tudo bem, que causar problemas e resolver junto é algo normal entre amigos de verdade. As palavras dele enchem os olhos da Ana de lágrimas. A deusa da sorte solta que aquela autodestruição foi uma ideia muito maluca, mas logo as duas se abraçaram. Afinal de contas, tudo deu certo no fim. De volta à guilda, o deus do dinheiro tinha dado uma surra no Kawada e obrigado o sujeito a pedir desculpas. O deus ainda solta que está em dívida com essa turma e se precisarem de ajuda com algum dinheiro, é só pedir. Naquele momento, o chefão da guilda pega todo mundo desprevenido e joga pra galera comemorar a vitória da dungeon. Agora todos animados começaram a jogar o Prota pra um lado e pro outro. Mas numa dessas, acabou indo longe demais e caiu direto nos melões da deusa da fertilidade. Isso que eu chamo de sorte. Essa é uma habilidade que eu gostaria de ter, tá? Aproveitando da situação, a deusa dá um abraço e agradece por tudo que o herói fez. Afinal de contas, a causadora de toda essa confusão tinha sido ela. A deusa do azar tenta separar o Prota, avisando que se continuar desse jeito, o coitado vai desmaiar sem ar. Quando consegue tirar ele dali, manda a folgada ir procurar seguidores em outro lugar. Isso tá parecendo ciúminho, hein? O chefão pede desculpas por interromper e chama as deusas para uma conversinha particular. Chegando lá, a deusa do azar está desesperada, gritando que provavelmente é notícia ruim, baseado nos status de sorte atual dela. Nesse instante, a deusa do caminho aparece perguntando se eles também foram chamados. Atualmente ela é uma criminosa que teve um recrutamento forçado na guilda. A deusa da sorte, que também é uma criminosa, já imagina que isso definitivamente não deve ser notícia boa. A deusa da fertilidade tá positiva, imaginando que eles vão se dar bem porque de alguma forma eles ajudaram a derrotar aquela árvore colossal. Entrando na sala, a deusa que ocupa o topo do ranking dos deuses os recebe. Essa é a Anima, a deusa entre os deuses. Ela anuncia que eles serão sentenciados à morte. Falando que não dá mais para ignorar, ela já começa a preparar um ataque. Mas antes que o pior aconteça, o Prota deu um jeito de argumentar dizendo que entendia que as três tinham feito coisas imperdoáveis, mas que se ficassem vivas, talvez elas pudessem ter uma chance de melhorar como pessoa. Na hora, a deusa suprema ficou toda mole, achando que se chegou ao ponto de um humano pedir misericórdia por deusas, esse era um sinal de que talvez elas realmente pudessem fazer um bom trabalho no futuro. Todo mundo estranhou, porque foi fácil demais, tem alguma coisa estranha. Eles começaram a cochichar entre si e lembraram de que essa deusa Anima sempre foi super rigorosa com os outros deuses, mas ela é extremamente boa com os humanos. Mesmo assim, a deusa deixou claro que não podia deixar isso passar batido. Como punição, eles terão que fazer um favorzinho de entregar um envelope para sua irmã, que mora numa ilha desabitada lá no sul. Agora tá explicado, com certeza deve ser alguma armadilha, alguma coisa bem pesada, porque isso daí não é punição, entregar uma carta. A viagem começou e todo mundo tava adorando. No final das contas, a tal punição parecia mais com uma férias antecipada. A única que tava meio na dela era a Ana, toda encolhida num casaco. A deusa da fertilidade tentou puxar o casaco da garota, pra ela aproveitar a luz do dia. Mas isso só a fez entrar em desespero, querendo distância daquela deusa maluca. O Prota foi saindo de fininho quando escutou uma voz o chamando. Essa era a Anima, a deusa suprema, dizendo que o jovem tinha amadurecido muito. Ele ficou sem entender nada. É como se ele conseguisse escutar ela dentro dele. Mano, não dá pra saber se ele tá apaixonado, sonhando acordado com a deusa, ou a deusa usou algum tipo de poder pra se comunicar com ele. A deusa das direções anunciou a chegada na Ilha do Senhor da Morte. Logo que chegaram, a azarada perguntou se todo mundo tava pronto. E sem perder tempo, a sapeca saiu disparada atrás de diversão. Um monte de calvos apareceram e carregaram a deusa da fertilidade no ombro.
Aparentemente, aquele bando de bombado tinha vindo na cabine. O Prota achou estranho caber tantos gado em um único lugar. A Ana e o Prota já queriam ir entregar a carta, mas as bagaceiras avisam que a irmã Anima só trabalha durante a noite, e nesse horário ela deve estar dormindo. Agora eles querem apenas curtir. Começou o arco da praia que sempre tem que ter, e a gente gosta, e a gente gosta. Lá estava a deusa das direções, curtindo a brisa do mar, e o Protinha estava do lado. Ele não curte muita água, então prefere ficar por ali mesmo. A deusa das direções não estava de bobeira, e aproveitou o momento para perguntar se ele queria ser um seguidor dela. O Prota respondeu que não sabia muito bem o que significava ser um seguidor de alguém. A deusa explica que um seguidor só pode servir a um único deus por toda a sua vida. É tipo um casamento celestial. Atualmente ela tá com poucos seguidores e logo logo vai cair muito no ranking. Com um olhar triste, sabia que não podia ser exigente agora depois de tudo que fez. O Prota começa a se aproximar para consolar a colega. Mas um polvo atacou a Ana e a garota tá gritando para que ele venha salvá-la, interrompendo tudo. O povo tá quase fazendo um banquete de deusas e o Prota pediu desculpa e disse que continuaria a conversa mais tarde. Só que a deusa ficou meio deprê, se sentindo uma inútil. Agora, com todo mundo mais calmo com a chegada da noite, eles conversam sobre como entregar a carta. Um barulho estranho na floresta assusta a Ana, e a azarada aproveitou para fazer uma graça. Ele fez de novo! Mais uma vez! Ele é incansável! A azarada e a deusa das direções foram dar uma olhada e imaginaram que fosse apenas um javali. Deram de cara com 3 clássicos de filmes de terror. O povo saiu correndo em desespero. Quando chegaram em segurança à beira da ilha, um tubarão enorme engoliu o navio. Agora eles estão presos na ilha. Aquela ilha era uma masmorra de alto nível de dificuldade. A taxa de sobrevivência no local é abaixo de 0. Todo mundo que já pisou naquela ilha nunca mais foi visto. Os monstros alcançaram eles, e o palhaço demoníaco deu de frente com a Ana, que já saiu no pinote. O Prota e os calvos também ficaram cercados. Foi quando a deusa da fertilidade sacou um vaso especial, que dava uma bênção divina para os gados mais fiéis. Os calvos ficaram mais bombados que o normal, no estilo Chris Bumster. O Sebum, vocês estão ligados, né? Agora motivados, eles partem pra cima dos bichos, mas parece que o buff não mudou muita coisa na prática, e eles começam a ser derrotados. Claro que o resto do grupo, vendo aquilo, saiu vazado dali, e conseguiram se esconder atrás de uns arbustos. A deusa das direções explica que essa masmorra parece ser uma espécie de terror noturno, fazendo com que monstros apareçam baseados nos medos dos aventureiros. A única maneira de sobreviver é derrotar o seu próprio medo. Ela também supõe que a Anima já sabia de tudo isso e mandou as deusas para serem testadas juntos. Nesse momento, o Prota avisa para a deusa olhar para trás. Ela responde que não é criança para cair nesses truquezinhos infantis. Quando percebe, já é tarde demais e acaba sendo levada. Ele, desesperado, grita para as deusas que sabem voar irem atrás dela, mas algo toca no seu pé e ele se agacha para pegar. E nesse momento, um dinossauro enorme passa rajando bem perto, passa raspando. Um monstro de nível S. O bicho já estava prestes a comer o Protinha, quando o olho no peito da Ana reaparece. Com um cipó, ela o cerca, puxando pra longe do dinossauro. A Ana tava que nem o Tarzan, usando o cipó pra se locomover. Mas o bicho não desistia. Mano, agora faz sentido porque ela não quis tirar o casaco pra curtir a praia lá no barco. Ela tava escondendo esse olho. Enquanto isso, a deusa da direção e a da fertilidade parecem ter conseguido escapar. A bonitona ainda comenta que foi muito divertido. Claro que a ruivinha não tá gostando nada disso e fica preocupada com o Fukutaro. A gatinha aproveita para perguntar por que o garoto é tão sortudo. É explicado que o rapaz nasceu com atributos negativos, principalmente a sua sorte, mas aparentemente alguém mudou as suas estatísticas. Ela conta que quando ouviu o nome do garoto pela primeira vez, lembrou que já ouviu esse nome antes. Ele é... Antes que ela termine de contar quem ele é, a deusa da noite morre.
aparece dizendo que isso é muito interessante. Não demora muito e ela começa a invocar criaturas, prendendo as deusas. A deusa da noite diz que vai descobrir o motivo da sua irmã ter enviado aquele homem diretamente para ela. No salão da deusa suprema, a moça comenta que já se passaram 20 anos enquanto olha para uma foto. Comenta que nunca imaginou que ele viria pessoalmente até ela. Na foto, a deusa aparece junto de Fukutaro bebê e a sua mãe. E, na carta que a deusa da morte recebeu, estava escrito para ela dar uma grande boas-vindas a Kanzaki Fukutaro. Ela conta que a irmã, a deusa da vida, nunca tira vidas humanas, mas que ela não é como a irmã. E diz que esperou por esse momento por mais de 20 anos. Nessa hora, a deusa da direção saca uma arma, mas antes que ela consiga atirar, acaba sendo atravessada por uma lâmina. A deusa da morte manda não desafiá-la. O golpe foi fatal, fazendo-a cair desacordada. A deusa da fertilidade começa a chorar, mas a morte não tem piedade. Só dá pra ouvir um grito e muitos pássaros saindo da região. O prota parece ter notado algo estranho, mas continua na busca por um local seguro. A Ana conta que não tem detalhes sobre essa masmorra nos arquivos da guilda e presume que não haja um lugar seguro por ali. O prota comenta que durante o dia nada aconteceu e que isso tudo deve acontecer apenas durante a noite. A Ana pergunta se o Fukutaro não percebeu nada de estranho. Muitas horas já se passaram e a lua nem se mexeu. Nesse momento, algo agarra a Ana, fazendo a garota entrar em desespero. Era a deusa azarada. Além disso, a deusa da fertilidade e das direções também apareceram. O grupo finalmente se reuniu e está seguro novamente. Obviamente deve ser algum truquezinho da deusa da morte. Certeza que já foram tudo de arrasta pra cima. A deusa da direção comenta que encontrou um barco ao norte que poderão fugir da ilha. Todos ficam muito animados e correm para escapar do lugar. Durante o caminho, o prota comenta que já estão andando há muito tempo e pergunta se ainda estão longe. A resposta foi dura, mandando o moleque calar a boca e apenas continuar andando. Ele não entende o que fez para a deusa ficar tão irritada. Ao olhar para o chão, nota que está pisando em um dos seguidores da deusa Argel. Eles tentaram ajudar o calvo, e o homem diz que aquela mulher não é a deusa da fertilidade. Nesse momento, a verdadeira forma da criatura se revela. Elas se transformam numa argila e começam a se fundir até formar um monstro bizonho. A Ana explode perguntando qual que é o propósito da deusa dessa masmorra. Porém, isso só enfurece ela, que atravessa a garota com a foice. Mano, todo mundo tá indo de arrasta pra cima, não tá sobrando nada pro Manhwa. O prota assistindo tudo entra em estado de choque. E a morte manda a garota apenas aceitar o seu destino. Ela começa a extrair sua alma e ao terminar, joga a garota. O prota corre e quando finalmente consegue pegar ela nos braços, percebe que já não possui mais vida. Ele entra em desespero e não consegue mais segurar as lágrimas. A morte, antes de ir, manda que ele vá até o centro da ilha. Além disso, diz que está fazendo apenas o que ele também fez um dia, com a sua própria mãe. Há 20 anos atrás, o mundo estava em um caos total, com chamas e monstros para todo lado. A única resistência era um bando de gente desesperada. No meio da confusão, dá pra ver a mãe do Fukutaro. Sem saída, ela deixa o filho no chão e jura que vai proteger o menino com a própria vida. Na mesma hora, um monstro ataca e atravessa o peito dela. O Fukutaro tá destruído, as lágrimas não param e a culpa o corrói por dentro. Ele chega até a dizer que não merece estar vivo. Mas uma voz que vem de outro plano manda ele parar com isso. A voz explica que aquilo não foi culpa dele e que agora ele pode salvar muita gente. Essa é a Ana, que tá fora do próprio corpo. Sem pensar duas vezes, o prota agarra a alma dela e tenta colocar de volta no corpo. Mas claro, a tentativa não deu em nada. Ela até tentou animá-lo, dizendo que é hora de dar o troco na deusa da morte, fazer ela experimentar o gostinho do próprio veneno.
No centro da ilha, as outras almas também tentam voltar para os seus corpos. A deusa da morte até avisa todo mundo que o esforço é perdido, mas ninguém quer aceitar aquele destino. A deusa das direções comenta que ela está usando eles como refém para atrair o Fukutaro. A deusa azarada deixa claro que é óbvio que é porque ela nunca venceria o garoto num combate limpo. Isso deixa a deusa da morte possessa. Ela grita que a vingança vai valer a pena. Nesse momento, o Protinha chega. A morte tira sarro, dizendo que ele é um bobo por arriscar a própria vida pelos companheiros. As almas começam a ser presas para serem usadas como moeda de troca. O Prota solta que sempre acreditou que a existência dele só trazia desgraça para quem estava perto. Mas agora tudo é diferente. Uma aura elétrica cerca o seu corpo enquanto ele promete que vai viver para proteger a todos. A deusa da morte, vendo isso, acha patético esse showzinho. O moleque que meramente é protegido pela sorte bancando o durão. Ela conhece a habilidade dele. Ela repele toda a maldade. E em vez de atacar o garoto, a deusa da sorte é liberada e sai correndo na direção do Prota. E é aí que ela aproveita para atacar com a foice, acertando os dois ao mesmo tempo. Ela comemora feliz da vida, achando que finalmente se vingou. Começa a extração da alma, mas aí a gente vê a imagem da deusa suprema, segurando o bebê Fukutaro no colo, completamente acorrentada. Ela se sentia responsável pela vida da criança e assumiu a responsabilidade, colocando uma bênção para proteger o garoto. Agora tudo faz sentido, porque mesmo sendo o ser mais azarado do mundo, ele ainda não morreu. É porque ele tinha uma proteção divina. Nesse exato momento, um poder dourado está o protegendo. Uma explosão enorme acontece, jogando a deusa da morte para longe. A estaca onde bateu rachou no meio, e a parte de cima começa a cair em cima dela. Há muito tempo atrás existiam duas irmãs divinas que eram grudadas demais. A parceria entre elas era muito forte, sempre juntas pra tudo. Só que a vida deu uma virada quando a mais velha arranjou uma seguidora humana. Essa novidade deixou a caçula com ciúmes. Na percepção dela, aquela humana tinha levado embora a amada irmã. Acontece que, pouco tempo depois, a humana sofreu um acidente e acabou morrendo. Ao ver a irmã mais velha chorando sem parar, a mais nova caiu em culpa, achando que a mulher tinha partido por causa do ciúme que ela sentiu. Na confusão da sua cabeça, simplesmente fugiu, e nessa correria, o rancor foi crescendo de novo. Ela detestava aquela humana que, mesmo depois da morte, ainda monopolizava o coração da irmã. Ela sabia que aquela humana morreu tentando salvar o bebê. Com o peito tomado pela raiva, acredita que fazer a criança pagar pelo sofrimento que a irmã está sentindo seria justo. Só que no final, quem quase acabou pagando pelo próprio erro foi ela. No instante em que a parede ia esmagá-la, o Prota apareceu para salvá-la. Ela fica sem reação, sem saber o motivo de ter sido salva. Ele respondeu que a perdoaria, desde que a deusa estivesse disposta a mudar. De volta à sala da divindade suprema, a deusa da sorte estava revoltada. Ela contou que tinha visto o inferno por causa da Anima. A deusa se justificou, lembrando que no bilhete que ela mandou, ela estava apenas pedindo para sua irmã dar hospitalidade para vocês. A azarada deixou claro que mandar uma mensagem daquelas para a deusa da morte causa confusão na interpretação. A Anima perguntou como a irmã estava e comentou que aquela visita repentina devia ter sido um susto para ela. Foi aí que o Prota mostrou mais uma deusa que veio com o grupo. A divindade da morte já chegou se desculpando, admitindo que passou anos com ciúmes e revelou que a mãe do Fukutaro também tentou ser sua amiga. Mas, por egoísmo, ela teve ciúmes e não quis. Trêmula, a jovem disse ter feito algo imperdoável, mas antes que terminasse a frase, a irmã a abraçou e também pediu perdão por ter se fechado após a morte da humana. A mais velha então disse que a irmã era bem-vinda de volta. Enquanto a caçula chorava, a mais velha falou que deve ter sido muito assustador ficar todo esse tempo sozinha. Quando a situação se acalmou, a divindade chamou o Prota e pediu desculpa pelo transtorno.
Os caras quase morreram e ela só diz desculpa pra eles. Beleza. Justo. Explicou que o grupo todo havia completado uma masmorra de alto nível e que ela vai conceder uma bênção divina como recompensa. A deusa da sorte já foi falando que queria aumentar sua mas foi cortada antes de terminar. O Protinha teve um pedido simples. Ele queria saber mais sobre sua mãe. Contou que não sabia de nada e que todas as fotos foram queimadas no incêndio. A deusa então revelou que aquela mulher era a maior aventureira de todas. O vídeo vai ficando por aqui. Se você deseja continuar vendo o Protinha mais sortudo do mundo, comenta batata! Ninguém vai entender nada. O comentário é muito importante para que eu saiba que vocês chegaram até o final e querem a continuação. Já deixou o like e se inscreveu? Por hoje é isso, valeu!